A nossa aula de hoje é sobre prismas. Então, primeiramente, vamos entender o que é um prisma. Prisma é todo poliedro convexo com duas faces congruentes situadas em planos paralelos, chamadas de bases. Então, tem a ver com os nossos conteúdos anteriores. Faces em planos paralelos e polígonos convexos, né? Isso são as bases do nosso prisma. As demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. E a distância entre os dois planos paralelos é a altura do prisma. Então essa informação aqui é importante. Ó. Eu já vou mostrar no desenho para vocês essa informação aqui. Ó. Então considere esse prisma aqui. Vejam que aqui eu tenho o que a gente chama de prisma oblíquo, onde ele é inclinado. Então, note que esse segmento aqui é diferente da altura do prisma, tá? Então, aqui eu tenho as duas. Então, aqui nós vamos mostrar esses elementos aqui do prisma. Ó. Aqui eu tenho as duas bases dele. Então, são dois polígonos congruentes. Então, aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base. Então, são dois polígonos congruentes em planos paralelos, né? Depois, esse segmento aqui é chamado de aresta da base, que eu posso pegar esse segmento ou poderia pegar da outra aqui sem nenhum problema. Os dois são bases. Este segmento aqui é o que a gente chama de aresta lateral, tá? E aqui nós temos uma face lateral do prisma. Então é importante reconhecer cada um desses elementos. E como eu falei, tomar cuidado quando o prisma for oblíquo, igual esse daqui, que a altura não é esse comprimento aqui. A altura é a distância entre os planos onde estão situadas as bases. E uma outra informação importante é, o polígono da base define o nome do prisma. Então, se em alguma atividade aparecer prisma de base pentagonal, é esse prisma aqui, onde as duas bases são pentágonos. Prisma de base quadrada, as bases seriam quadrados. Prisma de base hexagonal, as bases são hexágonos. Então, o que define o nome do prisma são esses polígonos das bases. Uma outra, aí as relações importantes do prisma. A primeira, área lateral. Então, sempre que for pedido a área lateral de um prisma, você vai encontrar a soma das áreas das faces laterais. Então, no meu caso aqui, eu tenho 5 faces laterais. Então, eu iria encontrar a área dessas 5 faces e fazer a soma delas. Depois, a área total, que a gente costuma representar aqui por AT. É a soma da área lateral com as áreas das duas bases, que a gente pode representar por AB, área da base. Isto é, a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, se você precisar determinar a área total, você vai calcular a área lateral, calcular a área de cada uma das bases, né? No caso da base, você pode calcular uma única vez e sempre fazer vezes 2, porque sempre as duas áreas das bases serão iguais. E por último, volume, que a gente vai representar por V, é o produto, então é a multiplicação da área da base pela altura. Ou seja, volume é igual à área da base vezes altura. Então o volume sempre é a mesma ideia, não importa qual é a base aqui do meu prisma. A base pode ser um quadrado, um pentágono, um hexágono. Sempre o volume é o produto, é a multiplicação entre a área da base e a altura do prisma. Um caso particular de prisma são os prismas reto. Então, prisma reto é todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, suas faces laterais são retângulos. Então, olha só, quando eu tiver um prisma com esse formato, ele é chamado de prisma reto. Aqui, a minha aresta lateral é equivalente à altura do prisma. Tá? Então, quando essas arestas laterais forem perpendiculares, né, formarem ângulos de 90 graus com os planos das bases, nós temos um prisma reto.
Em um prisma reto, né, a medida da altura é igual à medida da aresta lateral. Então, essa informação é importante. Tá? No caso do prisma reto, aí já tem aquelas outras definições, todas elas continuam valendo, e aí algumas delas são mais fáceis, como por exemplo, para você encontrar a área lateral, basta você encontrar a área de um retângulo, e nesse caso aqui fazer vezes 4, então já seria mais simples. A área da base depende do polígono, então vamos relembrar aqui alguns casos, tá? Que vão aparecer aí. O primeiro, bem simples, quando eu tiver um retângulo, se eu chamar aqui de base e a altura do retângulo, a gente já sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, se eu precisar calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Isso, base e altura do retângulo, né? Se eu precisar calcular a área de um quadrado, sendo aqui o lado do quadrado, a área é o lado vezes lado, ou seja, o lado ao quadrado. E os outros dois casos que eu vou mostrar aqui é com relação a triângulo. Então, se eu precisar calcular a área de um triângulo, considerando que aqui seja a base e aqui seja a altura, a área do triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. E aqui cabe um caso particular, que é bem importante e que é bastante utilizado. Se eu preciso calcular a área de um triângulo retângulo, então se eu tiver um triângulo retângulo, a gente já sabe, né, que aqui é cateto, cateto e hipotenusa. Sempre eu posso considerar um cateto sendo a base e o outro cateto sendo a altura. Então, se eu precisar calcular a área de um triângulo equilátero, é só eu fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Tá? E não importa a ordem. Então, eu posso escolher qualquer um deles. Então, de repente, se eu tiver um triângulo equilátero, retângulo, eu conhecer um cateto e a hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar a medida do outro cateto para poder determinar essa área. Vamos a um exemplo dessa situação. Considere o prisma reto de base quadrada abaixo. Então, eu tenho esse prisma aqui. Então, ele já está falando, ó, prisma de base quadrada. Então, eu sei que a base aqui é 1 quadrado. E aqui, de lado, 8. E esse 12 é a altura do prisma. Como é um prisma reto, a altura coincide com essa aresta lateral. Determine, primeiro item, a área da base. Então, a área da base, bem tranquilo. Se a base é 1 quadrado, área 8 vezes 8. 64, como é a área, centímetros quadrados. Próximo, a área de uma face lateral. Então, ó, a área de uma face lateral. Uma face lateral, como é um prisma reto, a face lateral é retângulo. Então, é um retângulo medindo 12 por 8. Ou seja, 8 vezes 12, 96 centímetros quadrados. Próximo item, a área lateral. Então, qual que é a diferença? No anterior foi pedido uma face lateral. Ó, no exemplo anterior, foi pedido uma face lateral. Aqui eu quero a área lateral. Então, o que eu vou fazer? Como são 4, 4 vezes 96, 384. Tudo quando é a área, lembrar só de colocar, né, a unidade de medida. Se for pedido a área total, a gente sabe que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é o que eu acabei de encontrar, 384. A área da base era o que eu já tinha encontrado, 64. Então, isso daqui vai ficar 384 mais 2 vezes 64, que dá 128. 384 mais 128, 512. Então, 512 centímetros quadrados também. E, por último, o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, área da base 64, altura 12. 64 vezes 12, 768. E aí, sempre que for volume, é em unidades cúbicas, né? Então, centímetro cúbico. Bons estudos a todos.